profissional vocalista? É aquele que reúne 5 habilidades essenciais para o mundo VUCA. Por que 5? São as 4 que, de certa forma, respondem às demandas do VUCA e uma 5ª que serve de alicerce para as demais 4 que ali já estão apresentadas. Então, no mundo volátil, a gente precisa de visão. Então, o que o profissional vocalista tem que ser? Ele tem que ser um visionário antecipador. No mundo de incerteza que requer entendimento, ele tem que ser um pesquisador analista. No mundo de complexidade que requer clareza, esse profissional tem que ser um desbravador nexialista. No ambiente de ambiguidade e que requer agilidade, nós temos profissionais que sermos velozes, antifrágeis. Mas a gente só dá conta disso se a gente for um aprendiz ágil. Marcelo, tem como explicar isso? Claro, é isso que eu vou fazer agora. Vamos explicar as 5 habilidades vocalistas para você ter sucesso nesse mundo doidão que é o mundo VUCA, tá? Primeiro, visionário antecipador. O que é isso? É aquele cara que identifica sinais de futuro e realiza no momento presente. É aquele cara que passeia no futuro e traz esse troço todo que ele olhou lá em frente para o hoje. Então ele percebe coisas lá, sabe? Do tipo, peraí, o que o mundo vai precisar daqui a pouco? Quais são os sinais emergentes? Qual é a estrada paralela? Olho de Tandera. E o que ele faz? Ele traz aquilo para o hoje. Ele começa a praticar aquilo, nem que seja de um jeito menor, um plano B, mas ele já vai trabalhando aquilo no hoje. Para ter sucesso no mundo VUCA, você tem que ser um visionário antecipador, enxerga e traz para o hoje. E isso significa que você tem que ter foco no futuro, não apenas foco no passado. Lembra que eu falei, quem vive de passado é museu, e olhe lá, Museu da Manhã no Rio de Janeiro vive de futuro e tantos outros no mundo. Então tem que ter foco no futuro, tem que buscar continuamente a inovação, pensar fora da caixa, tem que estar sempre buscando a prática daquilo. Como o Alexandre muito bem falou, a inovação é a criatividade aplicada, é colocar em prática. Tem que ter uma execução eficiente, tem que ser capaz de pegar isso tudo e transformar em projeto e transformar em ação. Tem gente que tem muita capacidade de visão, mas na hora de fazer acontecer ele não faz, porque não tem disciplina, não tem organização, não tem planejamento. Então tem que ter uma execução eficiente. E tem que ter o que chamamos de gestão ambidestra. Esse tema a gente usa muito onde eu dou aula, lá na Fundação Dom Cabral. E na Fundação Dom Cabral a gente fala que nós temos que ter essa ambidestria. O que é ambidestria? O que é ambidestro? É quem escreve bem com as 2 mãos, concorda? Então a minha mão dominante é a direita. A mão direita é aquela que flui, que vai normal. E a mão esquerda, se eu quiser desenvolver a ambidestria, eu tenho que pegar um caderno de caligrafia e ficar aqui o tempo todo, né? Ela requer empenho. Então nós temos que ter uma gestão ambidestra para ser visionário antecipador. O que quer dizer isso? Eu tenho que cuidar daquilo que já é dominante em mim, que normalmente é a gestão do hoje, a gestão do processo, o pagar as contas, pagar os boletos, e tenho que desenvolver uma habilidade que é a gestão do amanhã, a gestão das importâncias, a gestão da não urgência, a gestão da inovação, a gestão da melhoria e evolução contínua, que requer esforço. Porque lembra que eu falei? Na briga do urgente versus importante, o urgente sempre vence. Então, nesse meu modelo que eu criei, eu diria para vocês que se vocês exercitarem essas 4 coisas, ou olharem com ela com carinho, ou colocarem coisas disso na cultura da sua empresa, você vai desenvolvendo visionários antecipadores. Mas não basta isso. Nós precisamos também de uma outra habilidade, que é o pesquisador analista. Que trem é esse? É aquele cara que analisa impactos e oportunidades. Ele tem a condição de observar o impacto do que ele faz, o impacto do que está acontecendo e vê oportunidades nesses impactos. Ele comunica princípios e lidera mudanças. Então ele pega isso tudo e, se for um líder, um gestor, ele comunica isso para a equipe e vai liderando as mudanças. Ou seja, no mundo de incerteza, nós temos que estar sempre tentando enxergar, né? O que está acontecendo? Qual é o impacto que isso está gerando? Qual a oportunidade que essa mudança traz? Quais são os princípios que estão por trás dessa mudança? Quando eu falo de princípios, gente, é bom entender isso. Muitas pessoas perguntam assim, Marcelo, tudo muda no mundo? Não, tem coisas que não mudam. Tem 3 coisas que não mudam. Uma coisa que não muda é a mudança. Ou seja, é muito louco, né? Mas é o Stephen Covey que fala isso. Ele diz assim, que mudar sempre vai existir. Então, se isso sempre vai existir, é uma constante. Uma outra constante que nunca muda é a nossa capacidade de escolha. A gente sempre vai ter capacidade de escolher como pensar, agir e reagir. E a terceira coisa que nunca muda, sabe quais são? Os princípios. Ou seja, ética, responsabilidade, respeito, compaixão, esses são princípios. Isso nunca muda, Marcelo? Não, não muda. Por exemplo, no começo da humanidade, ser ético é importante. Hoje, ser ético é importante. No futuro, ser ético será importante. Então, ética, por exemplo, é um princípio eterno, como tantos outros princípios. Então, o que o pesquisador analista ele tem que perceber? Quais são os princípios que estão por trás das coisas? Por exemplo, o jeito de vender hoje, de repente, é mais digital do que antes. Mas o princípio do bom atendimento é tão importante quanto antes.
Então, o líder que comunica esses princípios para as suas equipes, e não apenas práticas, ele está mais preparado para um ambiente de incerteza. Veja bem, tem muito líder, gente, que fica o tempo todo ensinando para a equipe o como fazer. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Ele adestra a equipe. E, na verdade, ele deveria o quê? Trabalhar os valores e princípios da equipe. Porque o jeito de fazer vai mudar. O que não vai mudar é a importância de fazer aquilo que ele faz. Então, para isso, para ser um pesquisador analista, nós, profissionais vulcalistas, temos que ter uma grande capacidade de análise dos impactos. Temos que compreender esses princípios. Temos que ter uma comunicação ativa para impactar as pessoas em torno desses princípios. E se formos líderes, temos que ter uma liderança por valores. Eu poderia também chamar de liderança por princípios, mas esse é o termo mais usado, liderança por valores. Valores é o princípio que você entende que é importante para você e para o seu negócio, tá? A terceira habilidade do profissional vulcalista é ser um desbravador nexialista. Eu adoro a palavra nexialista. Não foi eu que inventei, não. Foi um amigo, um palestrante da qual sou fã dele. Um palestrante também especialista em mudanças, da qual admiro demais, é o Walter Longo. E o Walter Longo, ele fala dos profissionais nexialistas. O que é isso? É aquele que encontra nexo nas coisas. Encontra nexo. Então, por exemplo, nós temos um monte de quebra-cabeça e ele encontra o nexo para montar o quebra-cabeça. Ele vê um monte de coisa acontecendo, ele encontra o nexo entre essas coisas e faz as coisas acontecerem. Isso é ser um nexialista. Eu dei um passo além do que o meu ídolo, Walter Longo. Eu disse que não basta ser nexialista, não basta encontrar esse nexo, tem que ser um desbravador. Eu tenho que encontrar esse nexo e abrir caminho no peito, sabe? Tipo bandeirante abrindo picada no mato. Tem que abrir o caminho no peito com o facão, velho, e fazer acontecer aquele nexo. Senão fica só no campo das ideias e não vira no campo das ações. Então, o que é um desbravador nexialista? É aquele cara que resolve ou se adequa ao mundo de complexidade. Ele encontra convergência entre os fatores, ele lidera e organiza a transformação em torno desse novo cenário que ele percebe através do nexo. Para isso, ele tem que ter um pensamento complexo. O que é o pensamento complexo? É o pensamento menos linear. As coisas não acontecem mais assim, sabe? Do tipo, vamos lá, eu falo assim para você, coloca aí para mim aí no chat. Ó, vou fazer uma pergunta e coloca no chat, tá? Complete a sequência numérica, tá bom? Vamos lá. 2, 4, 6, 8. Qual o número que vem agora? Coloca aí no chat para mim, vai. 2, 4, 6, 8. Colocou? Então, olha, isso que você colocou aí é o pensamento linear. Quem garante que é 10? É que você falou assim, não, Marcelo, é que você está indo números pares, de 2 em 2. Esse é o pensamento linear. Só que o mundo não é tão linear mais. O mundo ele não é linear, na verdade. O mundo é exponencial. Então é bem provável que depois do 8 venha 20. Você fala, mas como assim vem 20? Mas é porque, quem garante que eu estou falando de sequências numéricas de 2 em 2? Quem garante que eu estou falando de números pares? Quem garante? Então, você tem que pensar de maneira mais complexa. Do tipo assim, peraí, Marcelo, mas que história que é essa? Você está usando qual sequência? É uma sequência numérica? É uma sequência Fibonacci? É uma sequência algorítmica? O que é isso que você está usando? Ou seja, está falando do quê? Daqui a pouquinho eu estou falando dos números que foram sorteados na telecena. Foi sorteado 2, 4, 6, 8 e 30. Entendeu? Eu não estou falando da sequência numérica. Então, esse pensamento complexo que nós temos que ter. Temos que ser centrados no cliente, no usuário. Sabe por quê? Porque é ali que a gente encontra nexo. Se nós, como profissionais e empresa, prestarmos atenção nas mudanças que estão acontecendo no mercado, no cliente, nas necessidades do cliente, no usuário, eu consigo achar mais nexo que faça sentido para ele. E se fizer sentido para ele, resolve o problema dele, é bom para a minha empresa. Eu tenho que usar de maneira inteligente os dados, nós de RH, às vezes temos falado de People Analytics e outros dados que são importantes para analisar como as pessoas se comportam, os algoritmos, como o mundo se comporta, os negócios se comportam, e temos que ter a priorização para agregar valor. Ou seja, já que é tanta coisa para fazer, tanta coisa, tanta ideia, aí que vem a parte difícil, achar prioridade nisso tudo. Às vezes a gente pensa tanta coisa e não faz nada. Às vezes a gente sonha tanta coisa e não faz nada. Olha, acredita, teve uma vez que eu estava em São Paulo, já faz alguns anos, e eu precisava pegar um táxi para ir para o aeroporto, e eu peguei meu celular e falei assim, cara, como é que eu vou achar? Eu não passava nenhum táxi, falei, preciso ligar para uma cooperativa de táxi. E eu peguei o Wi-Fi do meu celular e comecei a jogar lá no Google, sabe? Cooperativa de táxi. Cooperativa de táxi, apareceram umas, mas umas lá de longe. Falei, nossa, aí me deu uma ideia. Eu falei, gente, imagina se tivesse um aplicativo que você clica aqui dizendo que você quer ir para tal lugar, e esses motoristas estão passando aqui, ó, eles percebem que eu estou indo para esse lugar, eles me dão uma carona e cobram uma graninha. Bom, enfim, eu inventei na minha cabeça o Uber, tá ligado? Antes do Uber existir. Aí você fala, cara, você vê o Uber hoje, aí você fala, era pra eu estar milionário se eu tivesse colocado isso em prática. Por que eu não estou milionário? Sabe por quê? Porque isso só ficou nas ideias, não virou prática. Eu não aprofundei naquilo. Do mesmo jeito que vem essa ideia, vem tantas outras na sua cabeça. E a gente se perde em ideias. Então, para você ser um desbravador,
Você tem que priorizar para aquilo que agrega mais valor. Isso vale a pena? Então vamos para cima, velho. Vamos planejar, fazer, executar e acontecer. E a quarta habilidade desse profissional vocalista é justamente ser um veloz antifrágil. O termo antifrágil eu peguei emprestado do Nassim Taleb, ou Nassim Taleb, que escreveu O Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele, livros maravilhosos, que ele fala que precisamos ser antifrágeis e existem negócios antifrágeis. O que é antifragilidade, gente? Ao contrário, é diferente de robustez. Porque as pessoas pensam assim, o contrário de frágil é robusto. Não. O contrário de frágil é antifrágil. O que é algo frágil? É algo que piora se sofrer uma pressão, se derrubar, se quebrar. O que é antifrágil? É algo que melhora se sofrer uma pressão. Então, o que é ser antifrágil? O que é um negócio antifrágil? É aquele que aproveita as crises para evoluir. É aquele que aproveita novas necessidades e demandas para inventar alternativas que fazem, que geram soluções melhores, entende? Então, nós, como profissionais, temos que ser esse cara veloz, antifrágil. A gente aproveita as mudanças inesperadas e a gente vai desenvolvendo novas e melhores oportunidades, certo? Do tipo, peraí, o mundo está precisando de álcool gel. Será que eu não posso fazer um negócio de álcool gel? Peraí, o mundo está precisando de máscara. Será que eu não posso fabricar máscara para vender? Então você aproveita a crise, a dificuldade para ganhar dinheiro, para fazer as coisas acontecerem sem ser oportunista. Apenas aproveitando as oportunidades. E para isso eu tenho que ter rapidez com eficiência. Tem que ser rápido, mas tem que executar bem o que eu faço. Eu tenho que ter um pensamento ágil, uma cultura lean. Pesquisa mais na internet sobre isso, tá? Pensamento ágil, agile, né? Agile. Pesquisa mais sobre cultura lean, empresas enxutas. Mas nós, como profissionais, temos que ter um pensamento enxuto e um pensamento ágil. Temos que ter a capacidade de inovar e prototipar. O que é prototipação? É testar, fazer em pequena escala, fazer pequenininho. O Alexandre falou do Airbnb, você criar um Airbnb, e eles criaram o Airbnb como um sitezinho tosco, feinho, foram testando e virou um sucesso. E temos que ter a união de práticas dinâmicas com práticas estáveis. O que é isso? Eu tenho que misturar aquilo que é dinâmico, né, que é novo, moderno, que é impensado, com práticas estáveis, ou seja, com princípios, coisas que realmente regem as atitudes e atividades que a gente precisa colocar em prática. Essas são as 4 habilidades que respondem ao VUCA, mas precisa de uma quinta. E qual que é a quinta habilidade? É ser um aprendiz ágil. Ou seja, você tem que identificar as necessidades de desenvolvimento e se capacitar rapidamente e continuamente para esse novo mundo. Isso requer o que a gente chama de reskilling. Skill é habilidade. Reskilling é se recapacitar. Ou seja, se reinventar o tempo todo, se recapacitar. Ou seja, aquele pensamento, sabe, do tipo, eu já terminei meus estudos. Não existe terminar os estudos no mundo VUCA. Por isso que a gente tem que ter o lifelong learning, que foi falado aqui hoje. Muito legal. Esse aprendizado contínuo, permanente. Temos que ter capacidades dinâmicas, sentir necessidades, criar oportunidades e transformar. E temos que ter, antes de qualquer coisa, gente, autoconhecimento e autoconsciência. Os meus amigos psicólogos e psicólogas também, que comemoraram o seu dia nessa semana, sabem muito bem que sem autoconhecimento e sem autoconsciência a gente não chega a lugar nenhum, porque se a gente não se autoconhecer e não tiver consciência do que é certo e errado, do que é bom ou ruim, a gente vai ser, inclusive, arrogante, achando que já sabe tudo e que basta repetir o que a gente sempre fez. Gente, tem que ser aprendizagem nesse mundo VUCA.